ensinar a começar 2 anos para acaba. Dus a intenção da para nós educar nos hobbies na Bonaire, arriba plantamento de mata, desde seminha, por exemplo, stack também. Nos vai educar o hobby na arriba mata na coisa importante de Bonaire sua natureza. Pertama arriba mata na coisa medicinal, nós temos erva medicinal culturalmente, historicamente, nós temos randado nos casos, por se caso, tipo de mata assim estamos que enfocar hoje e assim que nós por sostener e promover o plantamento de mata e palo na Bonaire. Que idade também começa que muito não tem greenhouse? Essa é uma boa pergunta. Nós temos planeado começar com a escola básica. Nós envolver o plantamento de palo no greenhouse aqui no nosso currículo da escola. Nós temos diferentes tópicos que acabam na escola. Nós temos festival de planta palo por ano. Recomendo que saia a Maraco grupo 5. Só nós pensamos que a atividade de planta mata aqui na Cabineta para envolver desde o grupo 5 até o grupo 8. Então, assim, nós estamos motivados a jogar no segundo ciclo para na planta e na compreender para que a plantação e plantamento é importante. Me saco bastante alguma pessoa que está contando quem tudo bastante está trazendo. Agora que Maria para bastante essa forma é greenhouse contando que coisa passando. Ok, o greenhouse aqui está planta e trabalha de voluntário, não? Pero o fundo não de diferentes partes. Temos trabalho voluntário de junior range program, de mangrove vineyards, bisa voluntário não que está sostener projeto não de natureza na Bonaire. Nós temos também voluntário de Eco Foundation, que também ajuda-nos, e nos partners que dão nos fundo para o projeto aqui na Cargill, também tem agora uma obra, o voluntário de Cargill também ajuda. Então, assim, aqui junto, nós também põe para ajudar na Bonaire, tipo de educação aqui. A intenção da também, naturalmente, para nós seguir, há mais fundo para nós elaborar o material, seja book, texto, coisa que nós fizemos. Agora nós visa hands-out para muito na escola, para não procurar. Aqui nós temos lesques também, que o docente não por arriba bom implante na escola. Também tudo isso aqui não está bem junto, nós formamos paquete. Também o lesques não está incluído também visita na greenhouse. Também o greenhouse aqui por link com o greenhouse na tua escola, nossa tua escola básica hoje em dia. Tem bonita greenhouse e nós queremos parte de cadena, que vai educar e hobby na escola básica. Tem que dar bom momento para nós bancos para dentro, depois vou explicar o que está passando. Ok, se nós miramos algo na nossa base está trabalhando no interior, nós põe na banco, a intenção está aqui na banco, que eu imaginava que agora é classe ou qualquer grupo de jovens que também para tomar las, na local tem lugar para não sentar e eventualmente trago pote ou trago las ou fazer algo, para mim que nós vai de parte mas lá que nós precisa o workplace. Aqui também tem tiki workplace, mas também também nós podemos uma leitura e nós podemos mais tranquilo e mostrar não também que nós queremos na raça, para mim não vai parte para trás. Sim, mas agora o greenhouse agora está amplo, nós temos beds, não? Isso aqui está caminhando com mata não está bem cinta, ora com não está dentro terra, mas bisa portar a primeira parte está seminha na dentera, lo sigue caminhando com mata já nasce tiki, seedlings não, saplings, os seedlings não está bem tiki mais grande, mais young. Que nós também temos ora não viram um mais grande para trás, só assim nós podemos a diferença, o estádio de nós matamos.
Distrito não tem por simia, eu explicar como você está promover o equipamento de simia. Por exemplo, aqui na simia de que conosco? Nós temos simia de Watapana e de Tamarém. Naturalmente nós vamos pedir se não houve simia, laga na seca, não é laga seca mesmo e nós para usar não. Esse nosso base que deu um centro de educação que nós por mostrar muito na simia na planta na também, dina na para escola e laga na planta na escola também. Nós werkplaats, werkbank na mestra na santo também. Você está aqui na Ana, porque na vida mirou outro station na minha mestra que aqui na Kiko também. Sim, a ideia é para entrar santo aqui na e assim plantação preliminar e linka to course de pote. E nós para sair também no banco, né? Nós estamos quanto hobby tem e para nós para rond de mesa não of nos por ir um tiqueteira e trabalhar a banda também. A ideia é também que nós planta semia também de três né? Nós na chiquito e nós propomos na riba caixa. Então assim nós criamos um sistema para sobre se vou reparar aqui rato nós temos solar panel riba nos DAC. Solar panel é conectado a motor, a pompa inang, a pompa vai manda água, ya, para nós matar não via de tubo não. Nós também põe drip system para assim na tudo nós também tem voluntário de mesmo que vem todo dia vem WAC e se mostrar algo ele sabe que para casa. O posso tem misaco o pi rende com a planta tem problema com a água. Temos um caso como se deve solucionar a parte de água. Bueno, nós temos mesmo crunch, nós instalamos mesmo crunch para o programa aqui e a água está spray 2 viajas 10 minutos mais ou menos, essa é a intenção. Sistema caminho que é só não está dando dor de viaja que não também nós vai nós temos buscar maneira para save mais rápido e matar não tocar solo e a água não é suficiente para depois vai para fora. É balanço que nós também busca naturalmente. A água nos está dependendo de fundo de nossa organização. Sinapa junto com ECO, com Cargill, Prince Bernhard Funds, tá sponsor junto com Sinapa, sponsor para o projeto aqui. Espero que no futuro nós temos mais partner, nós temos que trabalhar em material para a escola. Nós temos voluntário, todo voluntário que está bisa lá, nós visitas tem natureza no coração e já está acostumado a trabalhar voluntário, não está bem e nós põe arriba schedule para bem então ajuda nos para projeto. Me saca agora que você vai começar a perguntar você tem uma fecha estipulada de um visão, você tem fecha que nós temos planos que começar a greenhouse? Sim, bueno, o greenhouse lo mestre começa a drive com escolher novo. Ora que escolher novo na agosto setembro começa o greenhouse mas está funcional. Para ora nós mestre assim nos opening oficial. E ora já nós mestre 30 anos manutenção. Ora a ideia está com o junior ranger não destinado. Lo sigue com também o ajuda é voluntário, não é voluntário para a natureza. Não também está envolvido dentro do projeto. E tem assim na Epicos que nós podemos fazer, se nós temos papo de nós temos papo de erva medicinal. Nós podemos papo de junior não por comunicar com os grandes, nós podemos trabalhar momento não valioso e importante de nossa comunidade, que nós temos papo de nos costumes, com nos hobbies, etc. A meta como tu bisa coisa positivo para um projeto assim aqui dentro da comunidade. Você não tem somente mata outro caixa ora que nós estamos tendo aqui menina. Oh, nós temos também DAC, nós cria centro para abelha. A abelha está protegendo nós curar também. Nós temos aberto
den dia nanta hopi aktivo, nanta bula doce mil peron e nanta vai de flor para flor para assim por tem o parque de educação aqui bonita den flor. Se nós temos mata por exemplo aqui dentro com a mistério de polinação, tem mata que bom mistério para for para por aí fruta, sempre nós propõe para for para também buscar caminho que cerca de caixa e assim nós mata nanta vai seguro flor e assim nós por trazer na back da natureza. Bom dia, meu nome é Daniel de Anda, eu sou Production Manager da Cargill Salt. Daniel, qual é a importância de Cargill su aporte na Stinapa? Nós temos que nós está partner com Stinapa para diferentes trabalhos. Nós está que Stinapa tem capacidade e network para fazer diferentes trabalhos mais melhor que nós. Só tem diferentes grupos na Stinapa que fazem diferentes outreach com diferentes schools ou grupos de youth. E nós pensa que no momento que nós damos grant para Stinapa mesmo está fazendo trabalho mais melhor que nós. Só tem capacidade para fazer trabalho. Você não está satisfeito com o que Stinapa está produzindo agora aqui? Sim, nós estamos fazendo diferentes projetos com Stinapa, nós estamos fazendo diferentes projetos relacionados com um projeto aqui mesmo, arriba de bees, produção de honey, de miel. Nós estamos fazendo diferentes projetos também com o trabalho que está fazendo na LOC, com o trabalho de mangroves. Também nós está tem anos que nós também damos grant para comprar diving equipment para Junior Rangers. So, nós temos mais de 6 ou 7 anos que vez por ano nós está fazendo esforço para participar em projeto de Stinapa. Estando lo conoce Cargill, que sorte de empresa você está? Na Bonaire, nós está na banda South de Bonaire, nós temos produção de solar salt. Globalmente, nós temos uma companhia internacional que nós tem diferentes sítios em mais de 67 países. Generalmente, nós estamos involucrados em diferentes produções de tipo de alimentação. So, um projeto que pode aqui de nos greenhouse, tá um projeto hobby bom que trabalha para dentro de nos meta, de nos mission. So, tá um projeto que nós está gostando. Nós está gostando pensar hobby de sustainability food. So, tá um projeto hobby bom para nós. Sabendo também que ele é voluntário na Stinapa, o que o greenhouse que significa para Greenhouse é um bom lugar para nós bem passear do campo de mata para mês planta mata, nós tem na outubro, novembro planta palo, então na mês pode botar mata na planta e tem hobby planta medicinal, tem comida, guarmus, spinaci, nós podemos plantar. Tem hobby planta que está fácil, que está bom para comer. Então, se não está assim, pode na casa na mesma porra assim, com vários peixes sem pai, tem que limpar. Está fácil, está netitando. Minha nieta também, está gostando de economia. Sabendo que coisa sabia o rol de essa aqui? Bom, eu sou biólogo, eu gosto de trabalhar com muchanan, eu gosto de trabalhar com abelhas, eu gosto de tudo. Então, está bom para trabalhar com Junior Ranger, para cena e para ver como cresce. Está com o programa foi agora na começar, mas podia sair passar e comer Junior Ranger, não sai comer lá, passou a entrar lá, não vai buscar cacau, não vai medir abrir a mão. Echt leuk. E agora é muito lang tá 10 anos mais alto e não sai para rolar no perto. Daí não tá em contato com o DCE, com o grupo de outros. E não tá na mesa, não tá Yura e Chiquito na Piers, Julia Marisol de Martinez, Yudi Pisquete, itu tem mais de não e não orang tá na maneira não tá sem outro Agora que nós também tratamos, né, se mata não de
de fruta medicinal que sena, pero no saco bota mais tem é parte de mangrove, de parte de lamang. Tem futuro quizás tem projeto para bem atender que isso aqui também? Sim, siguro. Basta que bem comigo, tem mangulang, nós também tem nursery para nós plantar mangrove para tem par de área mangrove na Bahia, nós que rock se nós por restore area aqui. Por isso área nanta agora que não tem turista, não é com sabina mira inter área agora. Tem gente que bem comigo tem grupo de colocar e também tem gente de gunahan lang por visita na Mangalang. Bye! See you next time!